Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 2. Este é um dos capítulos mais impactantes da primeira parte do livro, pois traz uma forte denúncia do Senhor contra o seu povo por causa da infidelidade e do abandono da aliança. Aqui, Deus expõe com profunda dor o contraste entre o amor inicial de Israel, quando o seguia com fidelidade, e a corrupção espiritual que tomou conta da nação com o passar do tempo. O capítulo nos apresenta a imagem de um Deus que se recorda com ternura dos primeiros passos de Israel, como um esposo que relembra com saudade o tempo do noivado. Lembro-me de ti, da fidelidade da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto. A imagem evoca o tempo do Êxodo, quando Israel, apesar das dificuldades, dependia totalmente do Senhor. No entanto, essa devoção inicial deu lugar à idolatria, à ingratidão e à traição espiritual. Jeremias, como profeta, é levantado por Deus para proclamar essa mensagem de confronto, chamando o povo a refletir sobre sua decadência e sobre o amor rejeitado do Senhor. Através de figuras fortes e perguntas retóricas, Deus revela o absurdo de trocar a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não retêm água. O capítulo é um lamento divino e, ao mesmo tempo, um apelo urgente para arrependimento. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois, passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei.
Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento, quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão. No mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti? Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a noiva dos seus adornos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Por que ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Pois até as malignas ensinaste os teus caminhos, até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vêem todas estas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daqueles sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com eles. O capítulo 2 de Jeremias começa com um apelo comovente do Senhor ao seu povo, relembrando com ternura os dias em que Israel andava com fidelidade no deserto. Lembro-me de ti, da fidelidade da tua mocidade, do amor dos teus desposórios. A linguagem usada aqui é carregada de afeição e saudade. Deus se apresenta como um esposo que recorda o tempo do primeiro amor, quando Israel era inteiramente dependente dele, confiando em sua provisão e seguindo sua liderança em meio à aridez do deserto. Essa imagem revela um Deus que não apenas governa, mas que ama profundamente. Ele valoriza o relacionamento e se entristece quando esse laço é quebrado. A aliança entre Deus e Israel é descrita com termos conjugais, e isso reforça a gravidade da infidelidade do povo. O relacionamento não era apenas baseado em regras, mas em afeto e compromisso mútuo. O desvio do povo, portanto, é mais do que desobediência, é traição. Deus não os acusa como um juiz distante, mas como um esposo ferido. Ele se lembra de como Israel era consagrado a ele, como primícias do fruto da terra, e de como todo aquele que tentasse tocá-lo era considerado culpado. A proteção divina acompanhava a consagração do povo. Mas agora, essa consagração havia se transformado em desprezo. Deus então lança uma pergunta que carrega tanto perplexidade quanto dor. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? É uma pergunta retórica, cuja resposta está implícita. Não houve nenhuma injustiça. Deus havia sido fiel, provedor, protetor. Havia conduzido o povo por uma terra desértica, os introduzira em uma terra fértil, os abençoara com fartura, mas em resposta,
Israel havia contaminado a terra com idolatria e se esquecido de quem era o seu verdadeiro Salvador. Profetas, sacerdotes, líderes espirituais, todos haviam se corrompido. O povo já não dizia mais: "Onde está o Senhor?" A ingratidão havia tomado o lugar da adoração. A imagem do abandono é seguida por uma das denúncias mais poderosas de todo o capítulo. O meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A metáfora é tão rica quanto trágica. Deus é apresentado como a fonte de água viva, pura, abundante, constante, mas Israel preferiu cavar suas próprias cisternas, alternativas humanas e vazias, que não sustentam, não satisfazem e não resistem ao tempo. A cisterna rachada simboliza os ídolos, os acordos políticos, a autossuficiência espiritual. É o povo buscando soluções fora de Deus, acreditando que pode se sustentar longe da fonte. E o resultado é sede, é ruína, é morte. Essa figura aponta para uma lição que permanece atual. Quantas vezes, mesmo conhecendo a fidelidade de Deus, nos voltamos para sistemas rachados que prometem segurança e identidade, mas nos deixam ainda mais vazios? A denúncia de Jeremias não se limita a Israel. Ela alcança todos os corações que abandonam o Senhor em busca de independência, prazer imediato ou controle próprio. Deus não está apenas apontando o erro, ele está revelando a loucura de deixar a fonte inesgotável da vida para beber de reservatórios contaminados. A denúncia do Senhor prossegue de forma contundente. Ele revela que, apesar de todo o cuidado que teve com Israel, o povo voluntariamente escolheu seguir caminhos de servidão e humilhação. Acaso Israel é servo, é escravo nascido em casa? Porque então veio a ser presa? Essa pergunta carrega uma forte acusação. Israel, que foi liberto do Egito com mão poderosa, que foi conduzido pelo deserto e estabelecido em uma terra prometida, agora vive como se nunca tivesse sido liberto. A liberdade dada por Deus foi desperdiçada em troca da escravidão do pecado e da submissão a outros povos. A consequência é visível. Rugiram sobre ele os leões, arrasaram sua terra, queimaram suas cidades. Nomes como Nofe e Táfnis, cidades egípcias, são mencionados para mostrar que as alianças que Israel buscava com nações estrangeiras resultaram em vergonha e destruição. O povo havia confiado no Egito e na Assíria, tentando garantir proteção política, em vez de confiar no Senhor. Deus os acusa diretamente. Acaso não te acarretaste isso a ti mesmo, por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando ele te guiava pelo caminho? Essa é uma das frases mais duras e ao mesmo tempo mais verdadeiras do capítulo. O mal que Israel enfrentava era resultado direto do seu afastamento de Deus. O povo cavou sua própria ruína ao rejeitar a direção divina. Em vez de andar com o Senhor, buscou alianças que pareciam estratégicas, mas que espiritualmente eram traições. A tentativa de garantir segurança por meios humanos, seja através de pactos militares, práticas religiosas de outros povos ou abandono da aliança, revelou uma desconfiança profunda no cuidado de Deus. Essa é uma lição essencial para os dias atuais. Quando deixamos de confiar na fidelidade do Senhor e buscamos nossas próprias soluções, acabamos em caminhos que nos destroem, mesmo que no início pareçam promissores. Deus também denuncia a contradição na identidade de Israel. Como podes dizer: "Não me contamino, não andei após os Baalins?" O povo negava na idolatria, enquanto a praticava abertamente. Essa hipocrisia espiritual é confrontada com imagens vívidas. Deus compara Israel a uma camela ligeira, indomável, correndo de um lado para outro, e a uma jumenta selvagem no ardor de sua paixão. Essas figuras ilustram um povo desgovernado, movido por seus desejos, sem direção, sem freio, sem discernimento. A paixão por outros deuses, por outros caminhos, por independência, havia tomado conta da nação. Apesar da advertência, o povo insiste em sua obstinação. "Com isso me desgosto, certamente seguirás após ele." O tom do texto é de tristeza e frustração divina. O Senhor, que ofereceu água viva,
fidelidade, direção e proteção, agora vê seu povo buscando saciedade em fontes sujas e caminhos que levam ao juízo. E ainda assim, mesmo em meio à denúncia, há sinais de esperança. A presença do profeta, a palavra que é anunciada, o confronto que visa restaurar. Deus não abandona seu povo, ele os chama ao arrependimento. Esse segundo movimento do capítulo revela que o afastamento de Deus não é apenas um erro teológico, é um caminho que traz consequências sociais, políticas, espirituais e emocionais. As alianças humanas não podem substituir a aliança com Deus. As estratégias baseadas em medo, orgulho ou ambição são frágeis quando não fundamentadas na direção do Senhor. O povo se fez escravo novamente, não porque Deus os entregou, mas porque deixaram de andar pelo caminho que Ele mesmo havia preparado. À medida que o capítulo avança, o discurso profético se aprofunda na exposição da infidelidade espiritual de Israel, agora comparada à de um filho rebelde e de uma esposa adúltera. O Senhor confronta diretamente a pretensão do povo de inocência. Por que te queixas do teu caminho? Todos vós transgredistes contra mim. Essa afirmação desmonta qualquer tentativa de justificação. Israel não era vítima de circunstâncias, mas agente ativo de sua própria ruína. A acusação é clara. Eles sabiam o que era certo, mas escolheram o que era errado. Deus havia falado muitas vezes, em diversas formas, levantando profetas, corrigindo com misericórdia, oferecendo retorno. Ainda assim, o povo persistia no erro. A cegueira espiritual era tal que, mesmo colhendo os frutos amargos de suas decisões, não reconheciam a origem de sua crise. Isso nos mostra que o pecado endurece, cega, ilude. E quando um povo se afasta da palavra, perde também a capacidade de discernir entre luz e trevas, verdade e mentira. Nesse contexto, a metáfora do relacionamento conjugal volta com força. Deus compara Israel a uma vide excelente, de semente puríssima, plantada com cuidado, mas que se degenerou em vide estranha e degenerada. Essa imagem remete ao amor inicial, à aliança feita com zelo, à plantação feita com expectativa. Mas a realidade do presente era outra. A corrupção espiritual havia contaminado toda a nação. E mesmo que o povo tentasse lavar-se com salitre e multiplicar o sabão, Deus afirma que a tua iniquidade está manchada diante de mim. Isso mostra que não há ritual, aparência, esforço humano ou prática religiosa que possa encobrir o pecado não confessado. Deus vê além das aparências. Ele conhece o coração. A idolatria, nesse ponto do texto, é retratada como algo não apenas teológico, mas emocional e instintivo. Deus usa imagens de um animal no cio, de uma mulher que não consegue conter o desejo, para descrever a intensidade com que Israel buscava outros deuses. Isso não é dito com tom vulgar, mas para revelar a profundidade da inclinação pecaminosa. Não se trata apenas de uma escolha racional, mas de um impulso interior, um desejo corrompido que os empurrava para longe de Deus. A idolatria é uma paixão desordenada, uma substituição de Deus por qualquer outra coisa que se torne objeto de confiança, esperança ou devoção. Apesar de tudo isso, o povo ainda dizia: não pequei. Essa negação revela a profundidade da alienação espiritual. O coração endurecido não apenas se afasta de Deus, ele se convence de que está certo. Isso é o que torna a idolatria tão perigosa. Ela engana. Ela se disfarça de sabedoria, de estratégia, de liberdade, mas na verdade escraviza. Israel pensava que suas alianças com o Egito e a Síria o tornariam seguro, mas o resultado era humilhação. O Senhor declara que essas alianças seriam motivo de vergonha, tal como aconteceu em outras ocasiões do passado. A tentativa de encontrar segurança fora de Deus é tão antiga quanto a história do pecado humano. E Jeremias nos mostra, com clareza profética, que todo o sistema de autossuficiência acaba ruindo. As cisternas rotas, a terra desolada, a vergonha pública, tudo isso são consequências de se afastar do manancial de águas vivas. Ainda assim, por trás de cada palavra dura, há o coração de um Deus que chama de volta. Ele não apenas denuncia, ele convida ao arrependimento.
Israel se via como injustamente acusado, mesmo com todos os indícios de infidelidade e rebeldia. O povo dizia: "Estou inocente, certamente a sua ira se desviará de mim." A negação do pecado e a tentativa de manipular a misericórdia divina revelam o quanto estavam distantes do verdadeiro arrependimento. Deus, no entanto, responde com justiça: "Eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes: não pequei." Essa declaração divina mostra que o juízo não se baseia em aparência ou confissão superficial, mas na verdade que Deus vê no coração. A justiça do Senhor não é cega nem passiva, ela é santa, reta e fundamentada no seu conhecimento absoluto. Na sequência, o profeta denuncia a incoerência do comportamento de Judá, que ora se volta ao Egito, ora à Síria, buscando ajuda e aliança conforme as circunstâncias. A expressão "quão vil te tornaste mudando o teu caminho" é uma repreensão ao oportunismo espiritual, à instabilidade de um povo que não confia plenamente no Senhor e vive de alianças humanas. Em vez de permanecerem firmes na rocha eterna, buscavam apoio em nações que nada podiam oferecer espiritualmente. O resultado seria vergonha e confusão, tal como aconteceu com o culto a Baal. Como foste envergonhada por causa dele, assim também serás envergonhada por causa do Egito. As escolhas equivocadas trariam consequências reais e amargas. Dali sairás com as mãos sobre a cabeça, diz o Senhor. Uma expressão de humilhação pública e derrota completa. O povo que deveria ser luz para as nações agora se encontrava submisso, derrotado e confuso, pois havia rejeitado o caminho da vida. Porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confias, e não prosperarás com eles. Essa é a conclusão clara e irrefutável do capítulo. A prosperidade e a proteção que Israel buscava fora de Deus jamais se concretizariam. Não havia como colher bênção onde havia desobediência, nem como receber livramento enquanto rejeitavam o libertador. Esse encerramento nos deixa diante de uma verdade fundamental. O afastamento de Deus, mesmo quando disfarçado de sabedoria ou estratégia, leva ao fracasso espiritual e à ruína. Israel não pecava por ignorância, mas por decisão. O Senhor os havia instruído, advertido, conduzido. E ainda assim, preferiram as cisternas rotas. Preferiram as vozes estrangeiras às promessas eternas. E por isso, enfrentariam não apenas as consequências externas, mas o julgamento divino. Ao refletirmos sobre este capítulo, somos chamados a examinar nosso próprio coração. Em que temos confiado? A quem temos recorrido nos momentos de angústia? Temos buscado fontes humanas ou permanecido junto à fonte de águas vivas? O texto de Jeremias não é apenas um registro histórico, é um apelo atual, uma advertência e um convite. Deus continua chamando seu povo de volta. A restauração começa no reconhecimento da culpa, na renúncia ao orgulho, na lembrança de que somente em Deus há segurança, provisão e vida abundante. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por mais este capítulo da Tua Palavra, que nos confronta, nos instrui e nos chama de volta à Tua presença. Que o Espírito Santo continue a revelar o nosso coração, quebrar todo orgulho e nos conduzir ao arrependimento genuíno. Dá-nos sede de Ti, Senhor, e que jamais troquemos a Tua presença por fontes vazias. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 2 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 3. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.